Olá, caros alunos. Sou o professor João Vitor e o conteúdo de hoje é circunferência trigonométrica. Circunferência trigonométrica, como podemos observar, ela é dividida em 4 partes. Cada parte dessa a gente chama de quadrante. E a gente conta ele no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Dessa mesma forma, nós usamos para determinar os ângulos. Então, o ângulo que temos aqui é o 0 grau. Cada quadrante é o que vale a 90 graus. Então, se temos 0 aqui, aqui teremos 90. 90 mais 90 aqui, 180 graus. Mais 90 do próximo aqui, 270. Com mais 90, a gente fecha o ciclo aí com 360 graus. Esses graus também podem ser representados em radianos. 0 grau em radiano continua 0. 90 graus em radiano é o mesmo que π sobre 2. 180 graus em radiano é o mesmo que π. 270 graus em radianos é o mesmo que 3π sobre 2. E o 360 voltamos a 2π, que é o dobro de 180. Bem, os ângulos também podem ser contados no sentido horário. Só que no sentido horário, contamos ele negativo. Então, no sentido horário, ficamos com o seguinte valor. Continua sendo 0, só que aqui eu voltei 90 graus, então menos 90 graus. Voltei mais 90, menos 180 graus. Voltei mais 90, então menos 270 graus. Voltei 90 de novo, menos 360, que coincide aí agora com 0. Em radianos, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Bem, dando continuidade agora, vamos buscar entender os ângulos e a simetria destes ângulos. Vamos marcar aqui primeiramente o ângulo de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus é o que representa este arco aqui. Esse ângulo de 30 graus pode escrever um arco de mesmo tamanho aqui. Sabemos que aqui temos o ângulo de 180, como acabamos de ver. Se eu volto 30 graus, eu tenho o ângulo de 150 graus. Depois do 180, eu posso acrescer um outro arco aqui de 30 graus. E aí, 180 mais 30 graus, eu tenho um ângulo de 210 graus. Fazendo agora para o outro lado aqui, escrevendo o mesmo arco de 30 graus aqui. Temos aqui 360. Se eu voltar 30 graus, subtrair 30 graus, 360 menos 30, a gente vai ter 330 graus. Bem, agora analisando. 150 é o mesmo que 180 menos 30 graus. Se chamar esse 30 graus de alfa, eu posso escrever no lugar do 30 aqui 180 menos 30, ou seja, 180 menos alfa. Vou pagar o 180 junto aqui para ficar bonitinho. 180 menos alfa. 210, a gente viu que para encontrar esse 210 é a mesma coisa que 180 acrescer alfa aí, ó, mais alfa. E o 360 foi fazer 330, foi o 360 menos alfa. Isso daqui então não vale apenas para 30 graus. Se fizermos com 45 no lugar de alfa, para encontrar o ângulo aqui simétrico em relação ao eixo y, é só fazer 180 menos 45. Para encontrar o seu simétrico em relação à origem, que no caso é o 210 aqui para o 30, é só fazer 180 mais o ângulo.
Se eu quiser encontrar o simétrico em relação ao eixo x, é só fazer 360 menos o ângulo. Então aí já vimos os ângulos e as simetrias. Agora vamos para seno e cosseno de um arco trigonométrico. Vou apagar aqui alguns valores para o desenho não ficar sobrecarregado. Apagar o arco. Fazer as pontilhadinhas aqui também. Bem, vamos dizer que o raio dessa circunferência é o que vale a 1. O raio da circunferência vale 1. Temos o arco de 30, que é o mesmo ângulozinho que a gente tem aqui. E dizemos que o eixo y chamamos do eixo do seno. E o eixo x é o eixo dos cossenos. Então, eixo y, eixo dos senos, eixo x, eixo dos cossenos. Então, vamos descobrir o seno e o cosseno de 30 a partir da circunferência trigonométrica. Então, se eu digo que o seno está em y, então o seno é o que vale a esse valorzinho aqui. Se eu digo que o cosseno está em x, então o cosseno é referente a este valorzinho aqui. Vamos adotar y como o tamanho desse segmento aqui e x como o tamanho deste segmento aqui. O ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Então podemos dizer que seno de 30 graus é o mesmo que cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, se eu trago esse segmentozinho para cá, então cateto oposto é o nosso y. Hipotenusa é o raio que eu falei que vale 1. Então, todo número dividido por 1 é ele mesmo, então temos que y é igual a seno de 30 graus. Seno de 30 graus já sabemos que é o que vale a meio. Então, confirmou que a gente já vinha falando que y era igual ao seno. Então, esses segmentos que acabamos de encontrar aqui é o que vale a meio. Esse lugarzinho aqui que toca no eixo y. Vamos fazer o mesmo raciocínio para cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, então x é igual a cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Então, logo, esse valorzinho que toca aqui no eixo x é o mesmo que raiz de 3 sobre 2. Bem, a partir desse raciocínio, a gente tira algumas considerações. O seno de 30 é o mesmo seno de 150. Porque, se eu traço uma retinha aqui paralela ao eixo x, a gente vai ver que o seno de 30 é meio e o seno de 150 também é meio. Em 210 muda um pouquinho porque o y para cima a gente considera a mesma consideração do plano cartesiano. Para cima positivo, para baixo negativo. X para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então o seno de 210 na verdade não é meio, porque ele está para baixo. Então y para baixo é negativo, então o seno de 210 é menos meio. Assim como o seno de 330. Se eu traço uma retinha aqui paralela ao eixo x, a gente vai perceber que o seno de 210 é o mesmo seno de 330. E os dois são negativos porque y para baixo é negativo. Vamos fazer as mesmas observações agora para o cosseno. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se eu traço a retinha agora paralela ao eixo y, eu observo que o cosseno de 30 é igualzinho ao cosseno de 330. Só que, detalhe, o cosseno conta no eixo
x. E essa parte do x aqui ela é positiva. Então, tanto o cosseno de 30 quanto o cosseno de 330, os dois são positivos e são raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 150 e 210 está na parte negativa do eixo x. Então, a gente tem menos raiz de 3 sobre 2. Então, tanto o cosseno de 150 quanto o cosseno de 210 são negativos e valem menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos escrever em vermelho aqui, onde o seno é positivo e onde o seno é negativo. Lembrando que o seno está na reta y. Então, em cima, y para cima positivo, o seno. Y para cima positivo, o seno também. Aqui embaixo o seno é negativo. Agora vamos escrever em azul para o cosseno. Cosseno. No primeiro quadrante aqui, ó, cosseno é positivo. No segundo agora x para cá é negativo. No terceiro aqui, x para cá também é negativo. Ó, subiu aqui, tocou negativo. E no quarto ele volta a ser positivo. Então, vamos fazer uma observação que isso daqui agora vale não só para 30, esse raciocínio todinho que nós fizemos agora. Ele vale tanto para 30, quanto para 45, quanto para 60. Outro detalhe. A reta do seno e do cosseno, o eixo x e o eixo y, eles variam de menos 1 a 1. Sempre. Então, 1 e menos 1 aqui. Quando esse ângulozinho é bem em cima do eixo x aqui, a gente tem 0. Então, quando o seno é 0, ele vale 0. Mas quando o cosseno é 0, ele vale 1. Quando a gente tem 90 graus, o seno vale 1, que o y é máximo aqui, porém o cosseno é 0, está no zerinho aqui. Quando a gente tem 180 graus, o cosseno é menos 1 e o seno volta a ser 0, não tem altura, o zerinho aqui. Quando chegamos em 270, aí acontece que o seno passa a ser menos 1 e o cosseno é 0. Voltamos para 360, o seno volta a ser 0 e o cosseno volta a ser 1. Vou mostrar a vocês agora o ciclo trigonométrico completo aí, com todos os ângulos notáveis. Então, quem quiser faz um print da tela aí, porque isso daqui é de grande relevância nos estudos aí. Agora vamos para um exemplo. Na figura a seguir, estão representados um ciclo trigonométrico e um triângulo isósceles, OAB. Lembrando, triângulo isósceles, dois lados iguais, que serão este lado e este lado aqui, porque os dois são raios, né? Qual das expressões abaixo corresponde à área do triângulo OAB em função do ângulo alfa? Então, em função deste ângulo alfa aqui. Bem, para calcular a área do triângulo, nós precisamos de base e altura. Então, vamos fazer uma formulazinha. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a base desse triângulo é o segmento AD. A altura desse triângulo vai ser desse pontinho aqui que eu vou chamar de M. Então, é de M até a origem. Isso tudo dividido por 2. Bem, a altura aqui já está bem claro para a gente, dentro do que a gente estudou, que a altura, que é de M até O, aqui, ó. Isso daqui, ó, eixo X, a gente tem o cosseno. Então, MO, o segmento MO, é o que vale a cosseno de alfa. Agora vamos ver o outro aqui,
que é o segmento AB. A gente não tem como encontrar ele completo, mas tem como encontrar AM aqui, que é a metade de AB, porque esse triângulo é semelhante a este daqui. Então, encontrando AM é igual a cateto oposto, é seno, né? Então a gente traz para cá, ó. Então a reta do seno aí é a reta do eixo Y. Então seno de alfa. Bem, voltando para a nossa formulazinha agora. A área é igual a B. AB é o dobro de AM, então 2 vezes seno de alfa, vezes MO. MO é igual a cosseno de alfa. Isso tudo dividindo por 2. Não confunda o alfa com o meu 2, que é bem parecido. Então, se eu tenho esse 2 multiplicando, esse 2 dividindo aqui embaixo, posso simplificar, então sobra para a gente que a área é igual a seno de alfa vezes cosseno de alfa. Seno de alfa vezes cosseno de alfa, só conseguimos encontrar na letra C. Bem, se inscreva no nosso canal, deixe o like, siga-nos o Exatas Fácil no Instagram. Fiquem com Deus e o meu muito obrigado.